Olá, olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Somos uma igreja para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que imagina. Eu vou compartilhar exclusivamente para você a 7ª parte da epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Se sente confortável para ouvir a oração mais ousada da história. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. A Bíblia diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pater, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu oranos, como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória doxa, vos conceda de dome que sejais fortalecidos, cratauou, com dinamis, mediante o seu espírito do antropós interior, e assim habite Christos no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e edificados em amor ágape. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente, a fim de poderes compreender com todos os ágios qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade batos, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Theos. Quero que fique conectado a palavra de Deus, a Bíblia. Ora, aquele que é poderoso do Namai para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, aiteo, ou pensamos no iel, conforme o seu dunamis que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Você está ouvindo a oração mais ousada da história. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. A primeira oração do apóstolo Paulo nessa epístola aos Efésios enfatiza a necessidade de iluminação. A oração de Paulo enfatiza a capacitação. A ênfase agora não é no conhecer, mas no ser.
Essa oração é geralmente considerada a mais sublime, a de mais longo alcance, a mais nobre de todas as orações paulinas. Essa oração é o ponto culminante da teologia do apóstolo Paulo. É considerada a oração mais ousada da história. O apóstolo Paulo está preso, algemado, na antessala da morte, no corredor do martírio, com o pé na sepultura e com a cabeça próxima à guilhotina de Roma. Ele, o apóstolo Paulo, tem muitas necessidades físicas e materiais e urgentes, porém, não faz nenhuma espécie de pedido a Deus com relação a essas necessidades. Quero que se lembre disso. Os homens antropos podem colocar Paulo atrás das grades, mas não podem enjaular a alma de Paulo. Os antropos podem algemar as mãos de Paulo, mas não podem algemar a palavra de Deus que sai dos lábios do apóstolo Paulo. Eles, os homens, podem proibir o apóstolo Paulo de viajar, visitar e pregar nas igrejas, mas não podem impedir o apóstolo Paulo de orar pelas igrejas. O importante para nós é saber que Paulo está realmente dizendo que, embora prisioneiro, embora um perverso inimigo o tenha encarcerado, o tenha posto em grilhões, o tenha impossibilitado de visitar os efésios e pregar-lhes ou de ir a qualquer outro lugar para pregar o evangelho de Jesus Cristo, há uma coisa que o inimigo não pode fazer. Não pode impedir o apóstolo Paulo de orar. Ele, Paulo, ainda pode orar. O inimigo pode confiná-lo numa cela, pode meter ferrolhos e trancas nas portas, pode algemá-lo a soldados, pode pôr grades nas janelas, pode enclausurá-lo e confiná-lo fisicamente. Entretanto, nunca poderá obstruir o caminho do coração do cristão mais humilde para o coração do Deus eterno na oração. Quero que se lembre disso. O apóstolo Paulo estava na prisão, mas não inativo. Ele, Paulo, estava realizando um poderoso ministério na prisão, o ministério da intercessão. O apóstolo Paulo nunca separou o ministério da instrução do ministério da oração. Instrução e oração andam de mão dadas. Hoje, a maioria dos teólogos tem abandonado a trincheira da oração. Precisamos tornar as origens. Fique de olho no preâmbulo da oração. O prelúdio indispensável a toda petição é a revelação da vontade de Deus, a Bíblia. Não temos autoridade alguma para orar por qualquer coisa que Deus
não revelou ser sua vontade. Por isso, a leitura da palavra de Deus, a Bíblia, e a oração devem caminhar sempre juntas. É nas Escrituras Sagradas que Theos revelou a sua vontade e é na oração que pedimos que ele a realize. Se sente aqui agora confortável para aprender 3 coisas importantes com o apóstolo Paulo nessa oração? Somos uma igreja para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos que imagina. Fica conectado à oração. Em primeiro lugar, a postura de Paulo revela reverência. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta razão me ponho de joelhos diante do Pater. Os judeus normalmente oravam de pé, mas o apóstolo Paulo se põe de joelhos. Esta postura era usada em ocasiões especiais ou em circunstâncias excepcionais. Lucas 22, 41 e Atos 7, 60. A Bíblia não sacraliza a postura física com que devemos orar. Temos exemplo de pessoas orando em pé, assentadas, ajoelhadas, andando e até mesmo deitadas. Obviamente, não podemos ser desleixados com nossa postura física quando nos apresentamos àquele que está sentado num alto e sublime trono, Jesus Cristo. Um santo de joelhos, um cristão de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. No momento que a igreja ora, a mão onipotente que dirige o universo se move para agir providencialmente na história. Já orou hoje? Em segundo lugar, a motivação do apóstolo São Paulo revela exultação pela obra de Deus na igreja. Efésios capítulo 3, versículo 15. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo Paulo fala da gloriosa reconciliação dos gentios com Deus e dos gentios com os judeus, formando uma única igreja, o corpo de Jesus Cristo. A igreja da terra e a igreja do céu são a mesma igreja, a família de Theos. O apóstolo São Paulo fala aqui da igreja militante na terra e da igreja triunfante no céu, a pátria celeste, como uma única igreja. Somos a mesma igreja. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. O nome de todos os cristãos, sejam os que ainda estão na terra, sejam os que estão na glória com Deus, estão escritos em um só livro, o livro da vida, e gravado no peitoral do único sumo sacerdote, Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach. O apóstolo Paulo se dirige a Deus como nosso Pai, Pater. Temos confiança, intimidade, ousadia e acesso e confiança. Efésios capítulo 3, versículo 12.
toda a ideia da paternidade se manifesta, tanto no céu como na terra, referindo-se à figura original da paternidade de Theos. Aquele que é o Pai dos homens é a fonte da confraternidade e unidade em todas as ordens de seres finitos. Cada um recebe de Theos sua existência, seu conceito e sua experiência de paternidade. O nome do Pai não emergiu de nós, mas veio do alto até nós. Há um Pai assim, Pai de todos, o único em quem a paternidade é vista com perfeição, é que os antropós se dirigem quando oram. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, a audácia do apóstolo Paulo revela sua confiança. Efésios capítulo 3, versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com dinamis mediante o seu espírito do antropós interior. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. O apóstolo Paulo manifesta o desejo de que Theos atenda às suas súplicas, segundo as riquezas da sua glória. A glória de Theos não é um atributo de Theos, mas o fulgor pleno de todos os atributos de Theos. O apóstolo Paulo tinha em mente os ilimitados recursos que estão disponíveis a Theos. Eu e você podemos fazer pedidos a Theos. Seus recursos são inesgotáveis. Quero que fique conectado à oração. Somos uma igreja para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos que imagina. Quero que fique agora de olho no conteúdo da oração. Efésios capítulo 3, versículo 16 a 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com dinamis mediante o seu espírito no antropós interior, e assim habite Christos no coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, ágape, a fim de poderdes compreender com todos os ágios qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Theos. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Fique de olho no conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Nessa oração, as petições de Paulo são como degraus de uma escada, cada um delas subindo mais, porém baseadas todas no que veio antes. Solidamente entrelaçadas, cada ideia leva à ideia seguinte. O ponto culminante da oração do apóstolo São Paulo
está nas últimas palavras do versículo 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Theos. Quero que se lembre disso. Quer saber o que o apóstolo Paulo pede a Theos? Em primeiro lugar, a oração de Paulo é uma súplica por poder interior, dinamis, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com dinamis, mediante o seu espírito no antropos, interior esson, e assim habite katoikeo Christos no vosso coração cárdia pela pistis fé, estando vós arraigados e alicerçados em ágape. Efésios 3, 16 e 17. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo Paulo não está pedindo que haja mudança nas circunstâncias em relação a si mesmo, nem em relação aos outros. Ele, Paulo, ora pedindo dinamis, poder interior. A preocupação do apóstolo Paulo não era com as coisas materiais, mas com as coisas espirituais. Pense mentalmente. As orações de hoje na igreja, tão centradas no homem, na busca imediata de prosperidade e curas, estão longe do ideal dessa oração paulina. Quero que se lembre disso. A oração do apóstolo Paulo não é apenas espiritual, mas específica. Paulo não divaga em sua oração. Paulo, não usa expressões genéricas. O apóstolo Paulo, não pede alívio dos problemas, mas dinamis, poder para enfrentá-los. O poder dinamis é concedido pelo pneuma ágios, Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na vida é a evidência da salvação, mas o dinamis, o poder do Espírito Santo, é evidência da capacitação para a vida cristã. Jesus Cristo realizou seu ministério na terra sob o poder, a dinamis do Espírito Santo. Quero que se lembre disso. Há 59 referências ao Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, 1/4 de todas as referências do Novo Testamento. Eu e você precisamos ser fortalecidos com dinamis. Vos conceda que sejais fortalecidos com dinamis mediante o seu espírito no homem interior. Efésios 3,16. Coloque a Bíblia em sua mente. Somos fracos. O diabo é astucioso. Nosso homem interior, mente, coração e vontade, depende do dinamis do Espírito Santo para viver em santidade. Quero chamar sua atenção para essa verdade. O dinamis do Espírito Santo nos é dado de acordo com as riquezas da sua glória. Essas duas petições caminham juntas. As duas se referem ao ponto mais íntimo do cristão, seu homem interior, poder no homem interior, de um lado, e seu coração do outro.
O homem interior é o oposto do corpo e todas as faculdades e funções. O homem interior inclui o coração, a mente e o espírito do homem regenerado, do homem que está em Cristo Jesus. O dinamis do Espírito Santo e a habitação de Cristo Jesus refere-se à mesma experiência. É mediante o Espírito Santo que Jesus Cristo habita em nosso coração. Quero chamar sua atenção a essa verdade. Cada cristão é habitado pelo Espírito Santo e é templo do Espírito Santo. A habitação de Jesus Cristo aqui, porém, é uma questão da intensidade. Havia duas palavras distintas para habitar, paróikeo e katoikeo. A primeira palavra, paróikeo, quer dizer habitar como estrangeiro. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Efésios 2,19. Paróikeo era usada para o peregrino que está morando longe de sua casa. Katoikeo, por outro lado, tem o sentido de estabelecer-se em um lugar. Refere-se a uma habitação permanente em contraste com a temporária e é usada tanto para a plenitude da divindade habitando em Cristo Jesus, quanto para a plenitude de Jesus Cristo habitando no coração dos cristãos. Quero que se lembre disso. A palavra que foi escolhida, katoikeo, denota a residência em contraste com o alojamento, a habitação do dono da casa em seu próprio lar em contraste com o viajante que sai do caminho para pernoitar em lugar e que no dia seguinte já terá ido embora. Quero que se lembre disso. Vou lançar agora luz sobre a palavra katoikeo. Ela ainda significa tomar conta de toda a casa, tendo procuração ou autorização completa, de forma a poder fazer limpeza na despensa se quiser, mudar a mobília como quiser, jogar fora o que quiser. Ele é o dono da casa. A palavra grega katoikeo tem o sentido de sentir-se bem ou sentir-se em casa. Jesus Cristo sente-se em casa em nosso coração. Os mesmos ángelos que se hospedaram na casa de Abraão se hospedaram na casa de Ló em Sodoma, mas eles não se sentiam do mesmo jeito em ambas as casas. Quero que se lembre disso. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra é ter o Espírito presidente. O coração do cristão é o lugar da habitação de Jesus Cristo, no qual ele está presente não apenas para consolar e animar, mas para reinar. Jesus Cristo, em alguns, está apenas presente. Em outros, ele, Jesus Cristo, é proeminente. E em outros ainda, ele, Jesus Cristo, é preeminente. Se Jesus Cristo está presente em seu coração, algumas coisas
não podem estar. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a oração do apóstolo Paulo é uma súplica por aprofundamento no amor fraternal. E assim habite Cristos no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Efésios 3,17, a Bíblia diz, eu acredito. Quer entender para que o apóstolo Paulo pede poder do Espírito Santo e plena soberania de Jesus Cristo nos cristãos? Paulo ora para que os cristãos sejam fortalecidos para amar. Nessa nova comunidade que Deus está formando, o amor é a virtude mais importante. Eu e você precisamos do dinamis, do Espírito Santo e da habitação de Jesus Cristo para amar uns aos outros, principalmente atravessando o profundo abismo racial e cultural que anteriormente separava-nos. Quero chamar sua atenção para essa verdade. O apóstolo Paulo usa duas metáforas para expressar a profundidade do amor, uma procedente da botânica e outra da arquitetura. Ambas enfatizam profundidade em contraste com superficialidade. Eu e você precisamos estar tão firmes como uma árvore e tão sólidos como um edifício. O amor precisa ser o solo em que a vida deve ser plantada. O amor deve ser o fundamento em que a vida deve ser edificada. Uma árvore precisa ter suas raízes profundas no solo se ela quiser encontrar provisão e estabilidade. Assim é o cristão. Eu e você precisamos estar enraizados no amor de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. A parte mais importante no edifício é a sua fundação. Se ele não cresce com solidez para baixo, ele não pode crescer com segurança para cima. As tempestades da vida provam se as nossas raízes e a fundação da nossa vida são profundas. Mateus 7, 24 a 27. O amor é a principal virtude cristã. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. O amor é evidência do nosso discipulado. João 13, 34 e 35. O amor é a condição para realizarmos a obra de Deus. João 21, 15 a 17. O amor é o cumprimento da lei. 1 Coríntios 10, 4. O conhecimento incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8, 2. A Bíblia diz, eu acredito. Ouça agora, em terceiro lugar, a oração do apóstolo Paulo é uma súplica pela compreensão do amor de Jesus Cristo, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Theos. Colossenses 3, Efésios 3, versículo 18 e 19. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Muitos benefícios advirão. Quero que se lembre disso.
O apóstolo Paulo passa agora do nosso amor pelos irmãos para o amor de Jesus Cristo por nós. Eu e você precisamos de força e poder para compreender o amor de Jesus Cristo. A ideia central do pedido provém de duas ideias: compreender e conhecer. A primeira diz sobre a compreensão intelectual. Representa apossar-se de uma coisa, tornando-a sua propriedade, mas o verbo conhecer refere-se a um conhecimento alcançado pela experiência. Portanto, a súplica implica que os cristãos tenham um conhecimento objetivo do amor de Jesus Cristo em uma profunda experiência nele. O apóstolo Paulo ora para que possamos compreender o amor de Jesus Cristo em suas plenas dimensões. Qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dele. Efésios 3,18. A referência às dimensões tem o propósito de falar da imensurabilidade desse amor. O amor de Jesus Cristo é suficiente largo para abranger a totalidade da humanidade. O amor de Jesus Cristo é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. O amor de Jesus Cristo é suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado. E ainda mais, o amor de Jesus Cristo é suficientemente alto para levá-lo ao céu, à pátria celeste. Quero que se lembre disso. A largura do amor de Jesus Cristo abrange membros de toda tribo, língua, povo e nação. O Evangelho de Jesus Cristo é tão largo que não se pode excluir nenhuma entidade, nenhuma comunidade humana. O comprimento do amor de Jesus Cristo aponta para o tempo, começando no Éden, logo após a queda do homem, até o fim, quando Jesus Cristo voltar na parousia. Nunca houve nem haverá, até Jesus Cristo voltar, um intervalo na operação poderosa e salvadora do Evangelho. Quero que se lembre disso. A terceira dimensão é sua altura, que vem do mais alto céu e desce até o mais baixo inferno. E, finalmente, sua profundidade chegará até os piores pecadores, já descritos eficientemente em Efésios 2, de 1 a 3. Não há nenhum pecador ou rebelde que não possa ser incluído em tão grande salvação oferecida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Alguns pais da igreja viram nessas 4 dimensões um símbolo da própria cruz de Jesus Cristo. A largura, platos, o comprimento, mecos, e a altura, rupos, e a profundidade, batos. É inatingível a magnitude do amor de Jesus Cristo pelos antropos, homens. O conhecimento do amor de Jesus Cristo deve ser obtido no contexto da comunhão fraternal. O apóstolo Paulo diz: Vós
vos seja possível compreender juntamente com todos os santos o isolamento e a falta de comunhão com cristãos é um obstáculo à compreensão do amor de Jesus Cristo pelos homens. Eu e você precisamos da totalidade da igreja, sem barreira de etnia, cultura, cor e denominação, para compreender o grande amor de Jesus Cristo por nós. Os santos contarão uns aos outros sobre suas descobertas, experiências a respeito de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Salmo 66, 6, todos vós que temeis a Deus, vinde e ouvi, e eu contarei o que ele tem feito por mim. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo Paulo continua: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Efésios capítulo 3, versículo 18. O amor de Jesus Cristo é de mais largo, comprido, profundo e alto, até mesmo para todos os santos entenderem. O amor de Jesus Cristo é tão inescrutável quanto as suas riquezas são insondáveis. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Colossenses 3:8. Sem dúvida, os cristãos passarão a eternidade explorando as riquezas inesgotáveis da graça e do amor de Jesus Cristo. Eu e você passaremos a eternidade contemplando o amor de Jesus Cristo, maravilhando-nos, extasiando-nos com isso. Entretanto, o que nos cabe é começar nisso aqui e agora, nesta vida. O amor de Jesus Cristo tem 4 dimensões, mas elas não podem ser medidas. Nós somos tão ricos em Jesus Cristo que as nossas riquezas não podem ser calculadas, nem mesmo pelo mais hábil contabilista. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, a oração do apóstolo Paulo é uma súplica pela plenitude de Theos, para que sejais tomados de toda a plenitude de Theos. Efésios 3,19. Provavelmente nenhuma oração poderá ser mais sublime que esta, porque ela inclui todas as outras. O seu sentido pleno está além da nossa compreensão, e é bem provável que ela tivesse vindo a ser a oração que os cristãos efésios estimassem como a de mais nível espiritual. Quero que se lembre disso. Nessa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala-nos que devemos ser cheios da plenitude do Filho Jesus Cristo, Efésios 1:23, e também do Pai, Efésios 3:19, e também da plenitude do Espírito Santo, Efésios 5:18. Eu e você precisamos ser cheios da própria Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Embora Theos seja transcendente e nem os céus dos céus possam contê-lo, ele, Theos, habita em nós de forma plena. Então, o pedido do apóstolo Paulo é que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Deus está presente em cada célula, em cada membro do corpo, em cada área da vida. Tudo é tragado
pela presença e pelo domínio de Deus. Eu e você precisamos ser cheios, não apenas com a plenitude de Teós, mas até a plenitude de Teós. Eu e você devemos ser santos como Deus é santo e perfeito como Deus é perfeito. Eu e você precisamos ficar cheios até o limite, cheios até aquela plenitude de Teós que os seres humanos são capazes de receber sem deixar de permanecer humanos. Isso quer dizer que seremos semelhantes a Jesus Cristo, ou seja, alcançaremos o propósito eterno de Teós. Representa outro sim que atingiremos a plenitude do amor do qual o apóstolo Paulo acabara de falar em sua oração. Então se cumprirá a oração do próprio Jesus Cristo, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu também neles esteja. João capítulo 17, versículo 26. Fique atento agora à conclusão da oração do apóstolo Paulo. Na conclusão dessa magnífica oração, Paulo trata de 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, a capacidade de Deus de responder às orações. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu dinamis que opera em nós. Coloque a Bíblia em sua mente. A capacidade de Teós de responder às orações é declarada pelo apóstolo Paulo de modo dinâmico, numa expressão composta de 7 etapas. Deus é poderoso para fazer, pois ele não está ocioso, inativo, nem morto. Segundo, Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta a oração e responde. 3. Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois lê nossos pensamentos. 4. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, pois sabe de tudo e tudo pode realizar. 5. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Suas expectativas são mais altas que as nossas. 6. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Sua graça não é dada por medidas racionadas. 7. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, pois é o Deus da superabundância. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a doxologia ao Deus que responde às orações. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 21. Como é a sensação ao ouvir tudo isso? Nada poderia ser acrescentado à oração do apóstolo Paulo, senão a doxologia. A ele seja a glória. Deus é o único que tem poder para ressuscitar e fazer com que o sonho se torne realidade. O poder
vem da parte dele. A glória deve ser dada a ele, Jesus Cristo. A igreja é a esfera em que a glória de Deus é manifesta. Nada podemos acrescentar à inerente glória de Deus, mas podemos viver de tal modo que nossa vida contribua para que outros possam contemplar a glória de Deus. A Deus seja a glória no corpo e na cabeça, na comunidade de paz e no pacificador por todas as gerações, na história e para todo sempre na eternidade. Gostou do conteúdo? A oração mais ousada da história? Quero que fique conectado à oração. Já orou hoje? Quero que se lembre disso. Quer agora entregar sua alma a Jesus Cristo? No momento de decisão em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva. Só Jesus Cristo salva. Ele, Jesus Cristo, é a única esperança de salvação de sua alma. A solução é Jesus Cristo, em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Venha para Cristo enquanto você respira o ar da graça de Deus.